Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Hoje é dia 18 de janeiro, quarta-feira, e estamos completando hoje 83 dias de leitura seguidos do livro de... Estou muito feliz, parabéns pelo sucesso, daqui a um pouquinho estamos chegando a 100. Hoje nós vamos ler Mosias capítulo 15. Eu peço a você que possa prestar atenção e escolher um versículo que você gostou. E depois você comenta, olha, eu gostei do versículo tal por causa disso. Tá bom? Vamos lá. Mosias capítulo 15. Como Cristo é tanto o Pai como o Filho, Ele intercederá por seu povo e tomará sobre si as transgressões deles. Eles e todos os santos profetas são sua semente. Ele oferece a ressurreição. As criancinhas têm vida eterna, aproximadamente 148 a.C. E então Abinadi lhes disse: quisera que compreendesses que o próprio Deus descerá entre os filhos dos homens e redimirá seu povo. Porque ele habita na carne, será chamado o Filho de Deus, e havendo sujeitado a carne à vontade do Pai, sendo o Pai e o Filho. O Pai porque foi concebido pelo poder de Deus, e o Filho por causa da carne, tornando-se assim o Pai e o Filho. E eles são um Deus, sim, o próprio Pai eterno do céu e da terra. E assim a carne, tornando-se sujeita ao Espírito, ou o Filho ao Pai, sendo um Deus, sofre tentações e não cede a elas, mas sujeita-se a ser escarnecido e açoitado e expulso e rejeitado por seu povo. E depois de tudo isso, após ter realizado grandes milagres entre os filhos dos homens, será conduzido, sim, segundo disse Isaías, como a ovelha permanece muda perante seus tosqueadores, também ele não abriu a boca. Sim, desse modo será conduzido, crucificado e morto, a carne sujeitando-se à morte, a vontade do Filho sendo absorvida pela vontade do Pai. Eu gostei tanto desse versículo. O Salvador Jesus Cristo fez tudo que o Pai queria, e ele submeteu a vontade dele à vontade do Pai, até que a sua vontade foi absorvida pela vontade do Pai, sendo um com o Pai. E esse é o nosso chamado, ser um com Jesus Cristo. Eu sei que somos tão imperfeitos, mas à medida que no dia a dia nós vamos nos arrependendo, dia a dia mudando o coração, dia a dia procurando fazer a vontade de Cristo. Versículo 8. E assim rompe Deus as ligaduras da morte, havendo conquistado a vitória sobre a morte, dando ao Filho o poder de interceder pelos filhos dos homens. Havendo ascendido ao céu, tendo as entranhas cheias de misericórdia, estando cheio de compaixão pelos filhos dos homens, interpondo-se entre eles e a justiça, havendo rompido as ligaduras da morte, tomando sobre si as iniquidades e transgressões deles, havendo-os redimido e sujeito às exigências da justiça. E agora vos pergunto: quem declarará a sua geração? Eis que vos digo que quando sua alma servir de oferta pelo pecado, ele verá a sua semente. E quem dizeis vós? E quem será a sua semente? Eis que vos digo que quem tenha ouvido as palavras dos profetas, sim, de todos os santos profetas que profetizaram sobre a vinda do Senhor, digo-vos que todos aqueles que tenham escutado suas palavras e acreditado que o Senhor redimiria seu povo, e hajam esperado ansiosamente pelo dia da remissão de seus pecados, eu vos digo que estes são a sua semente, ou seja, os herdeiros do reino de Deus. Porque estes são aqueles cujos pecados ele tomou sobre si, estes são aqueles por quem morreu, para redimi-los de suas transgressões. E agora, não são eles sua semente? Sim, e não o são também os profetas, cada um que abriu a boca para profetizar, que não caiu em transgressão, quero dizer, todos os santos profetas desde o começo do mundo? Digo-vos que eles são sua semente. Estes são os que proclamaram a paz, que anunciaram o bem, que proclamaram a salvação e disseram a Sião:
o teu Deus reina. E ó, quão belos foram os pés, e quão belos foram os seus pés sobre os montes. E novamente, quão belos são sobre os montes os pés dos que ainda estão proclamando a paz. E novamente, quão belos são sobre os montes os pés dos que, daqui em diante, proclamarão a paz, sim, de agora em diante para sempre. E eis que vos digo que isto não é tudo. Pois, quão belos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que é o fundador da paz, sim, o Salvador que redimiu seu povo, sim, aquele que concebeu salvação a seu povo. Porque não fora pela redenção que fez por seu povo, a qual foi preparada desde a fundação do mundo, eu vos digo que, não fora por isso, toda a humanidade teria perecido. Mas eis que as ligaduras da morte serão rompidas, e o Filho reina e tem poder sobre os mortos, portanto ele efetua a ressurreição dos mortos. E haverá uma ressurreição, sim, uma primeira ressurreição, sim, uma ressurreição daqueles que existiram, que existem e que existirão até a ressurreição de Cristo, porque assim será ele chamado. Ora, a ressurreição de todos os profetas, de todos os que acreditaram em suas palavras, ou seja, de todos os que guardaram os mandamentos de Deus, dar-se-á na primeira ressurreição. Eles são, portanto, a primeira ressurreição. São levantados para viver com Deus, que os redimiu. Assim, eles têm vida eterna por meio de Cristo que rompeu as ligaduras da morte. E esses são os que tomam parte na primeira ressurreição. E esses são os que morreram antes da vinda de Cristo em ignorância, não lhes havendo sido declarada a salvação. E assim o Senhor efetua a restauração destes. E tomam parte na primeira ressurreição, ou seja, têm vida eterna, sendo redimidos pelo Senhor. E as criancinhas têm vida eterna. E aqui eu gostaria de fazer apenas um comentário, que durante muitos séculos as pessoas acreditavam que a criança que morria na tenra-idade sem ser batizada em alguma igreja qualquer, ela perecia e estava perdida para sempre. E nós aprendemos aqui que a ressurreição de Jesus Cristo e sua expiação proporciona vida eterna a todas as criancinhas que morrem na tenra-idade. Isso traz conforto, paz à alma ferida, especialmente daqueles pais, não é? Versículo 26. Talvez vocês estejam ouvindo o relâmpago que está caindo uma tempestade aqui, tá bom? Vamos continuar. Versículo 26. Atentai, porém, e temei e tremei diante de Deus. Porque deveis tremer? Porque o Senhor não redime os que se rebelam contra Ele e morrem em seus pecados. Sim, todos os que pecarem em seus pecados desde o princípio do mundo, que voluntariamente se rebelaram contra Deus, que conheciam os mandamentos de Deus e não os quiseram guardar, esses são os que não tomam parte na primeira ressurreição. Não deveis, pois, tremer, porque nenhum destes alcança a salvação, porque o Senhor a nenhum deles redimiu. Sim, nem pode o Senhor redimi-los, porque Ele não pode contradizer-se, porque Ele não pode negar a justiça de seus direitos, os seus direitos. E agora vos digo que tempo virá em que a salvação do Senhor será anunciada a toda a nação, tribo, língua e povo. Sim, tuas sentinelas se levantarão a voz. 29. Suas sentinelas, Senhor, levantarão a voz, cantarão em uníssono, porque verão olho a olho quando o Senhor trouxer novamente Sião. Exultai de alegria, cantai em coros, vós, lugares desolados de Jerusalém, porque o Senhor confortou seu povo, Ele redimiu Jerusalém. O Senhor desnudou seu braço santo aos olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de Deus. E assim terminamos mais uma leitura do livro de Mórmon. Estou bem feliz de estarmos aqui firmes, embora esteja caindo uma tempestade terrível lá fora.
Um abraço a todos vocês, continua firme, continua constante na leitura do livro de Mormon. Tchau!